Paz do Senhor, amados. Estou muito feliz de estar aqui. Cara, como é bonito ver a igreja assim. É bonito demais. Sabe por quê? Porque uma igreja que investe em homens está investindo em família. Que a Bíblia diz que o homem é o cabeça da sua família, ou seja, ele é o líder da sua família. Então, quando uma igreja investe em homens, ele está investindo em famílias. E a igreja é feita de famílias. E a sociedade é feita de famílias. Então, atrás de cada homem que está aqui, tem uma família. Não apenas família de origem, mas a família também que vai formar. Isso é lindo demais, cara. Isso é lindo demais. E eu vou poder chegar em casa e falar assim, olha, eu sei que eu já fui em muito culto de mulheres com você, amor. Vou falar com a Carol, minha esposa. Ela prega muitos cultos de mulheres. Mas eu vou chegar e vou falar assim, mas na Lagoinha Vereda tem cultura de honra. Homem também tem cultura de honra, sabe por quê? Fui estacionar o carro lá, o irmão falou, não, vou chegar o carro aqui pra frente, aqui, chega um pouquinho mais pra frente aqui, entrada do estacionamento. Peguei a caixa de livros, na hora que eu estava vindo, o pastor logo já falou, peraí, já deixa eu pegar aqui. O pastor pegou a caixa de livros e já veio e falei assim, que isso, pastor, aqui tem homem consigo. Mas ele me levou lá para cima lá, um lanche top demais. Isso é cultura de honra. E isso não é só coisa de mulher não, isso daqui é de homem, que honra outros homens, que investe em outros homens. E nós precisamos ser despertados para isso. Nós precisamos investir em mais homens. Nós precisamos, abraçar mais os homens. Dar o braço forte e falar assim, mano, se tu cair, conta comigo. Eu não estou aqui para te julgar não, cara. Você mesmo deve estar se julgando aí pelos seus erros. Eu estou aqui para te levantar. Sabe por quê? Porque eu quero um ombro amigo na hora que eu estiver na pior também. Nós temos que andar mais juntos. Culto de mulheres, falou, vai ter culto de mulheres, tem mulher, brota mulher. Eu falei assim, que isso, sai do chão, da parede. Culto de homens é mais difícil, mas se nós também criarmos essa cultura de cumplicidade, de amizade, de andar junto, caminhar junto, eu vou lá, porque fulano está lá, eu vou dar um abraço amigo nele, eu vou dar um sorriso para ele, a gente vai conversar sobre trabalho, a gente vai conversar sobre família, sobre futebol, vai zoar um outro, tem homem lá, então eu estou junto. Por quê? Porque eu quero fazer parte daquilo que Deus está fazendo através de cada homem. É isso que tem que arder no nosso coração, sabe por quê? Porque muitos homens são mais velhos, e os homens mais novos e até os adolescentes precisam caminhar com homens mais velhos, precisam, conversar, ter experiência, precisa pedir conselho, aquilo que não tem em casa com o pai, às vezes não tem liberdade, o pai abandonou, o pai é omisso, o pai não está nem aí para a família, ele encontra na igreja, ele encontra junto com outros homens. É isso que nós temos que começar a cultivar nas nossas igrejas. E ver um culto assim cheio, cara, enche o meu coração, porque Deus me chamou para falar para homens. Deus me chamou para falar para homens. Quem são os visitantes? Levanta a mão aí. Quem de vocês gosta mais de ler? Continua com a mão levantada. Não gosta não, né? Tem gente que não gosta mesmo não, assim, não é pecado não. Quem gosta muito de ler entre vocês? Gosta? Quem de vocês aqui é o mais novo? Fala aí a idade aí. 18? Tem menor que 18 aí? Né? Então você pode ir lá, tem um livro para você lá, tá? De presente para você. Deus me chamou para falar para homens e eu escrevi 2 livros para homens. 2 livros. O primeiro livro se chama Tem Homem Aí? O Fundamento da Masculinidade. O segundo livro é o que eu trouxe. O primeiro livro está esgotado, graças a Deus. E o segundo está ali. E o título dele é Tem Homem Aí? O Resgate da Masculinidade. Então, por que tem homem aí? Tem homem aí porque é uma paráfrase da pergunta de Golias. Golias está 40 dias, 2 vezes por dia, dizendo, tem homem não? Para me encarar, para a gente resolver essa situação?
Tem homem não? Cadê os homens? Cara, era lícito, tinha recompensa, o próprio rei estava procurando um homem, não ia pagar impostos, ia casar com a filha do rei e não tinha um homem para se posicionar. 40 dias escutando a afronta de Golias. Tem homem não? Cadê os homens? O que está acontecendo? Ei, é estratégia de guerra, o melhor guerreiro de um exército contra o melhor guerreiro do outro exército, para não haver tantas mortes. Cadê o homem? Cadê o representante? E ninguém se posicionava. E para mim o grito não era apenas o grito que ecoava na boca de Golias, era o grito que ecoava dentro do exército de Israel. Imagina todos nós aqui dentro do exército e um falando para o outro assim, ó, vai lá mano, encara lá, 2,89 m de altura. Que é isso, velho? É gigante, você é louco? Eu vou encarar. Aí deixa eu te falar uma coisa. Depois você lê 1 Samuel 17, 18 e vê em qual momento a Bíblia chama Golias de gigante. Nenhum momento. Nenhum momento. Fala que é um homem de grande estatura. Até porque hoje você vê homens de 2,10 m, 2,20 m, não é? Imagina um homem de 2,20 m com um homem de 2,89 m. É um homem de grande estatura, não é gigante. Ele era descendente de gigante, assim como os outros, 4 gigantes aí que Davi encarou lá na frente, descendentes de gigante. Sabe o que eu aprendo com isso? Que às vezes você olha para o desafio que está na sua frente e você aumenta. Está falando, é um homem de grande estatura que tu tem que encarar. E você está falando assim, que isso? Não, é gigante, é gigante. Não é nada, mano. Se posiciona, vai para cima, porque você consegue vencer. Para de olhar para o seu desafio com os olhos de medo. Começa a olhar com os olhos dos espias. Os 2 espias, Josué e Caleb. A gente vai comer ele no café da manhã com pão. Não, nós somos como gafanhotos diante dos gigantes. Nós vamos comer ele no café da manhã com pão, porque é aquele que falou que a terra prometida é nossa, ele vai nos capacitar. Talvez você está com tanto medo, falta de fé, incredulidade, que você está aumentando o gigante. Você está colocando uma lupa. E olha que interessante, o mesmo desafio que revela a coragem de Davi é o mesmo desafio que revela a covardia do rei Saul. Porque era ele que tinha que estar lá para pelejar. As mulheres não falavam? Davi matou milhares. Não, Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Então quer dizer que Saul também era guerreiro. Quer dizer que Saul também saía para a guerra. Então o mesmo desafio que revelou a coragem de Davi é o mesmo desafio que revela a covardia de Saul. Por quê? Porque a diferença não é o desafio, a diferença é o seu posicionamento diante do desafio. Se é um posicionamento de medo, se você está colocando o desafio como gigante, muito maior do que a Bíblia está falando, ou se você está falando assim, ei, eu já lutei contra leão, Deus me capacitou. Eu já lutei contra urso, Deus me capacitou. E Deus me trouxe aqui hoje, por quê? Porque gigante em pé é 2,89, mas o urso em pé é 3 metros de altura. Então, se eu venci leão, venci gigante, venci urso, esse gigante não é nada para mim. Todos os desafios que você tem passado vão servir de capacitação para o próximo desafio que vai vir. E o grito para mim não era apenas dentro do exército, As apóstolas, vai lá, guerreiro, vai lá, vai lá, vai lá. Não, mas era o grito também dentro das casas, onde estavam as mulheres, os idosos e as crianças. Por quê? Porque se o exército perdesse, eles seriam escravizados. Imagina, dentro das suas casas, será que ninguém vai se levantar, não? Ai, meu Deus, se perder, a gente vai ser escravizado. Ai, Senhor, envia alguém para se posicionar. 10 dias já, 15 dias, meu Deus, e agora? Tira essa afronta de cima de Israel. 20 dias, 25, 30, gente, 40 dias.
Talvez Deus te trouxe aqui hoje para ouvir só essa palavra. Você está procrastinando resolver alguma coisa na sua vida. Sabe, liberar um perdão, resolver uma situação dentro da sua casa, com seu pai. Sabe, é levantar, fazer um currículo. Talvez Deus te trouxe aqui para ouvir isso. Para de ouvir afronta dia após dia. Se posicione. Porque você ouvir afronta no primeiro dia já é ruim, não é? De manhã. Aí você ouve afronta à tarde. É ruim, né? Aí no segundo dia, de manhã. Imagina, você se prepara para a batalha. Na hora que você fica enfileirado, nem é gigante, né? Vem o Golias, homem de grande estatura, e te afronta mais uma vez. Gente, 80 vezes. É terrível. E muitas vezes a batalha que você está passando é por causa de falta de posicionamento seu. Ah, mas eu não sei como resolver. Cara, aqui, tem homens de Deus aqui, ó. Tem homens mais velhos, homens experientes, homens que são profissionais na área. Procura um advogado, procura um médico, procura um psicólogo, procura alguém, mas resolve. Se posiciona. Vai acabar. Aí Deus vai te dar um próximo desafio. Por quê? Porque é o grito que tem ecoado hoje em dia. Tem homem aí? Cadê os homens? O que está acontecendo com os homens? E é um grito que tem ecoado não apenas nas igrejas, mas no mundo. E o mundo está respondendo o que é ser homem, da maneira deles. Mas na Lagoinha Vereda, um povo se levantou para responder que sim, aqui tem homem. Homem de Deus. Homem que se posiciona. E um homem que se posiciona, ele muda uma geração. Ele muda uma geração. Então, o primeiro livro, vou falar pouco dele, mas eu falo sobre maturidade, sobre discipulado masculino, eu falo sobre como conquistar uma mulher cristã, olha aí, ó. Eu falo sobre homossexualidade, eu falo sobre desafios sexuais, que, né, pornografia, masturbação, e tem um capítulo só para as mulheres, falo sobre bar mitzvah, que é a iniciação masculina, mas o primeiro, se você gosta de online e-book, tem lá no meu Instagram lá, você entra, clica e vai receber no seu e-mail. O segundo que está ali é físico, eu falo sobre identidade e propósito do homem. Homem da cama, homem do altar, homem da mesa, sua saúde é sua responsabilidade, educação, etiqueta e bons modos. Muita coisa boa ali, ó. É um livro de ensino, tem uma introdução muito legal, mas é um livro de ensino. Então, se você quiser ser abençoado e me abençoar, você pode adquirir ali. Amém? Glória a Deus. E a mensagem que eu quero trazer para vocês hoje é: o que é ser homem? O que é ser homem? Você já se perguntou isso? O que é ser homem? Eu já ouvi muitas respostas do que é ser homem. Sabe, resposta de quem não é cristão e resposta de quem é cristão. E uma das respostas, naturalmente, é que ser homem é ser provedor. Às vezes a gente resume isso em ser homem é ser provedor. É um dos papéis do homem prover, sim ou não? Sim. Mas ser homem se resume a ser provedor? Não. Porque às vezes a gente pega isso e fala assim, pô, ser homem é ser provedor. Aí, o cara, ele fica desempregado. Ele não consegue emprego. Ele está sendo sustentado pela família ou pela sua própria mulher. E ele não se sente homem. Ele fala assim, velho, não sou homem, cara, eu sou inútil, eu não sou homem. Por quê? Porque ser homem é ser provedor e não consigo prover. Ou então, o cara, ele só assume essa responsabilidade e fala assim, cara, ser homem é ser provedor. Então eu vou trabalhar. Ele sai de manhã e volta à tarde, porque ele está trabalhando, colocando comida dentro de casa, dá presente, dá comida, dá, né, abrigo,
dá saúde. Mas quando chega em casa, ele senta na frente da televisão e fica passando o canal, escolhendo um filme, uma série, e ele é omisso quanto à sua família. Por quê? Porque de acordo com a visão que ele tem sobre o que é ser homem, vai ser as atitudes dele. As suas atitudes é correspondente à sua visão do que é ser um homem. Se você acha que ser homem é só ser provedor, você vai trabalhar o tempo todo, vai dar presente, vai dar abrigo, vai dar roupa, mas você vai ser omisso nas suas outras responsabilidades. E isso é terrível. E é o que eu encontro em muitos homens. Homens que acham que o papel dele é só colocar comida dentro de casa. O papel dele é só dar um dinheirinho para a esposa, para ela comprar alguma coisa, só pagar o material de escola dos filhos. Ser homem, cara, não é ser provedor apenas. Ser homem está ligado à masculinidade. Ser homem é ser macho. E o macho se desenvolve em menino e o menino se desenvolve em homem maduro, um adulto maduro. A sua identidade masculina está ligada também à sua paternidade. Então, ser homem, existem alguns papéis para isso. Mas não resuma ele a ser provedor. Não resuma. Tem outras pessoas que falam, pô, ser homem é ter barba grande, é malhar, ir para academia, escutar rock, gostar de futebol. Deus, ele não estipulou padrão estético para ser homem. Você pode ser homem com barba ou sem barba. Você pode ser homem com cabelo grande ou careca. Você pode ser homem magrinho ou mais gordinho, mas cuidando da sua saúde, fazendo uma atividade física. Você pode ser homem no estilo que você quiser, mas você tem que parecer homem. Qual é a diferença? A diferença é que eu posso olhar com um cara de cabelo grande e falar assim, mano, tu parece homem, tu é top, hein? Eu posso olhar para um cara de cabelo grande e ele não parecer homem. Eu posso olhar para um cara de cabelo pequeno, ele pode não parecer homem. A questão toda é, você precisa parecer homem, ponto. Você não pode ser confundido com um menino ou com uma mulher. Quando você olha assim, é menino ou menina? Entendeu? Aí não. Tem que parecer homem. Quando você olha para o cara tem mais de 20 anos de idade e você fica na dúvida, pô, é um garoto, é um moleque, é o quê? Que postura é essa? É um menino? Não. Você tem que parecer homem. Não pode ser confundido com mulher e não pode ser confundido com menino. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11 diz assim, antes eu pensava como menino, eu sentia como menino, eu discorria, né? O meu comportamento era de menino, mas quando eu cheguei a ser homem, eu decidi deixar as coisas de menino. Não tem problema nenhum o menino agir como menino. Na verdade, tem o problema de o menino agir como homem. Por quê? Porque menino precisa brincar, porque menino tem que se divertir, porque menino, ele tem que curtir a sua infância. Mas o problema é quando a gente leva a infância para a fase adulta e a gente não transiciona, aí vira um adulto infantilizado, moleque, né? Sabe por quê? Porque ser homem está intrínseco maturidade. Maturidade. Sabe por quê? Quando você olha para um cara de 30, 40 anos e esse cara está se comportando como um menino, você fala o quê? É um moleque, é um crianção. Ih, precisa crescer demais. Não é verdade? Mas quando você olha para um menino de 10 anos de idade e você vê responsabilidade nele, o que tu fala? É um homenzinho aí, ó. Não é assim que a gente fala?
Por quê? Porque tem características de maturidade. Então, o que difere meninos de homens é o quê? Maturidade. Se você já ouviu da sua esposa, se você já ouviu da sua mãe, do seu pai, que você é imaturo, é porque você precisa crescer. Você precisa amadurecer. Você precisa virar homem. E sabe o que é legal? Existem níveis de maturidade. Quando uma pessoa vira para você e fala assim, pô, velho, você precisa amadurecer. Ela não quer dizer que você é imaturo em todas as áreas. Ela quer dizer que nessa área você precisa amadurecer e virar homem. Um dia eu estava ministrando e o cara chegou no final e falou assim, pô, pastor, saí de casa numa briga com minha mulher. Ela falou, é bom mesmo você ir para o culto de homens, para ver se amadurece. Tu é muito moleque. Aí chega aqui, tu fala que eu sou moleque. Eu falei assim, vai que é Deus, né, que está confirmando a sua vida, irmão. Tem que amadurecer em algumas áreas. Só que, deixa eu te falar algo. Existem muitos homens aqui que são mais maduros em muitas áreas do que eu. Pela experiência, sabe? Pela vivência. E existem áreas que eu posso ser mais maduro que eles. Existem níveis de maturidade. Então, talvez você precisa crescer na área financeira. Nas outras áreas está ok? Beleza, está ok. Mas na área financeira você parece um menino. Você compra o que você quer, na hora que você bem entende, não está nem aí para as responsabilidades dentro de casa, é consumista. Espera aí, quem se comporta assim? Menino. Dá dinheiro na mão de menino. Oferece uma barra de chocolate para o menino e uma barra de ouro para o menino, de 3 anos de idade. Ele vai querer o quê? De chocolate. Sabe por quê? Porque ele não sabe diferenciar aquilo que tem o verdadeiro valor. E muitas vezes a gente é menino. Sabe por quê? Porque a gente está dando mais valor às coisas fúteis, passageiras, do que aquilo que é eterno, do que aquilo que Deus de fato quer que a gente dê valor. Aí você dá mais valor ao seu hobby, ao seu futebol, ao seu videogame, à sua saída com os amigos, do que a sua família. Tem problema futebol, videogame, saída com os amigos? Problema nenhum, mas é hobby. Precisa ser de vez em quando. Entendeu? É tipo, dia de descanso é um só, dia de trabalho são os outros. A medida é essa. Você pode descansar, pode, mas é hobby. Entendeu? É recreação, é recreio. Lembra quando você estava no colégio? Você pegava, 7 horas da manhã, tinha o recreio no meio de quê? Meia hora, 40 minutos, e depois você voltava. Tem que ter limite. Agora, se você é aquele cara que sai e fica soltando papagaio o dia todo, ô velho, toma vergonha na sua cara. Você precisa pensar no seu futuro. Quantos anos você tem? Deixa eu te dizer algo. Existe a iniciação masculina que passa o menino judeu, que é com 13 anos de idade. Com 13 anos de idade, o menino passa pela iniciação masculina, que é o bar mitzvah. Que ele entra na sinagoga, ele lê pela primeira vez em público a Torá, e a partir daquele momento, ele sai com algumas responsabilidades. Ele pode casar, ele pode negociar, comprar e vender, e ele sai com responsabilidade dentro da sinagoga. É por isso que muitos teólogos afirmam que José e Maria eram adolescentes. Por quê? Porque passaram pelo ritual e ele já era considerado homem e mulher pela sociedade. Iniciação masculina, 13 anos de idade. Dos 13 até os 20 é treinamento. Quem aqui tem 13 até 20? Levanta a mão aí. Aí, ó, treinamento. Vocês estão em treinamento. 20 anos de idade, 20 anos, Deus vai responsabilizar vocês. Até lá, vocês estão em treinamento. Ande com homens mais velhos e comece a se interessar pelo mundo masculino, pelas responsabilidades de um adulto. $20. A partir de 20 anos,
Ô, velho, sou imaturo nessa área, meu pai e minha mãe, eles não me ensinaram, eles, sabe, tudo que o pastor falou sobre masculinidade, meu pai não me ensinou, sabe, meu pai se afastou, meu pai é omisso, meu pai não sabe de nada. Ponto. O seu pai deu o melhor que ele podia dar com aquilo que ele aprendeu. A partir de 20 anos, não culpa eles não. A partir de 20 anos, Deus vai responsabilizar você. O que você está falando 20 anos, Deide? Vou te falar biologicamente. Biologicamente, um menino com 8 ou 9 anos de idade, ele entra na puberdade. Começa a nascer pelo debaixo do braço, a voz começa a mudar, né? O órgão genital começa a amadurecer. Se um menino ele começa a falar de sexo antes dessa idade, tem alguma coisa errada. A família é promíscua, ele foi abusado, alguma coisa está errada. Por quê? Porque o menino nasce com sexualidade, é como uma garrafa. Ele nasce com sexualidade, mas ele não foi acessado. Você não vê bebê nascendo pelo. Você não vê bebê falando grosso. Por quê? Porque não está na hora. Só com 8, 9 anos de idade. Então, se você vê alguma criança com uma idade menor do que essa, né, começando a falar sobre assuntos sexuais, liga a antena aí e começa a perceber porque ela pode ter sido abusada, ou então ela está convivendo com gente muito promíscua, ou estão apresentando para ela algum material que não é ideal para a idade dela. Você tem que falar de sexo com a criança, você fala sobre sexualidade, que não é só sexo, com uma criança, na linguagem que ela entende. Tá ligado? Você fala sobre, né, o pipiu dele. Fala do jeito que ele entende. Olha, o seu pipiu aí, tem que lavar, ó. Ó, não deixa ninguém colocar a mão aqui não, nem na bunda, nem no piu-piu, entendeu? Se alguém for colocar a mão aqui em você, você chama o papai, chama a mamãe. Se for menina, fala assim, não deixa nem o papai colocar a mão, só deixa a mamãe. A partir de certa idade você precisa fazer isso. Agora, com 8, 9 anos, começa a puberdade. E o ápice da puberdade é com 13 anos de idade, 12, 13 anos. Hoje está um pouquinho até menos. Né? Antigamente era com 15, lembra da debutante? Lembra do baile de 15 anos da mulher? É por quê? Porque 15 anos era a menarca. Sabe o que é menarca? A primeira menstruação. Na primeira menstruação, a família se reunia com a mulher e falava assim: você agora é uma mocinha, você pode engravidar, você é uma mulher, você tem responsabilidade, olha o seu corpo vai passar por mudanças e tudo mais, isso é um sinal. Aí a mulher, ela tem esse impacto emocional porque as mulheres estão conversando com ela e elas estão amadurecendo muito antes do que o homem, porque o homem não tem esse impacto emocional dentro de casa. As mães conversaram com as filhas sobre a mudança no corpo e sobre responsabilidade de mulher. Só que aqui no Ocidente, em nenhum momento, os nossos pais conversaram com a gente. Porque não faz parte da cultura. Se conversou com você, parabéns. Foi pouco. São poucos. Então, talvez seja por isso que as mulheres amadurecem muito mais rápido do que os homens. E você vê mulheres querendo casar com homens mais velhos. Por quê? Porque quando pega uma mulher de 20 anos com um cara de 20 anos, a mulher fala assim: você é doido, eu vou casar com uma criança? Quero não. E o homem demora mais a amadurecer. E por ele demorar mais a amadurecer, ele sofre mais. Sofre. Com 13 anos, é o ápice da puberdade. Dos 13 aos 20, as transformações no corpo continuam a acontecer. De 18 a 20 anos termina essa transformação. Depende do organismo de cada um. E olha que interessante. A biologia do corpo está apontando para o final dessa transição, que é com 20 anos. Sim ou não? Só que a Bíblia também aponta. Depois você procura os versículos, que eu não anotei os versículos para te dar. Mas você vai se lembrar, se você ler Bíblia, claro, né?
Você vai se lembrar. Quando Josué, ele vai para a primeira guerra, Deus, ele pede para Josué separar homens acima de 20 anos de idade. Depois você pode conferir. Moisés fica no monte, levanta a mão, vence. A mão abaixa, perde. Levanta a mão, vence. Então Arão e Hur fica ali, ó, ajudando ele ali a manter a mão em pé. E Josué vence com homens acima de 20 anos de idade. Vamos fazer o tabernáculo. Vai ofertar homens e mulheres acima de 20 anos de idade. Vamos fazer o censo. Deus falou, os levitas vocês não vão contar, porque os levitas são meus. E quem for contado, vai ser contado e também vai ter que dar uma oferta. E quem vai ser contado são homens e mulheres acima de 20 anos de idade. Davi queria construir o templo. Deus não deixou ele construir o templo, porque as mãos dele estavam cheias de sangue. Então Davi preparou tudo para Salomão construir o templo. Salomão só precisava construir, porque tinha tudo preparado. E Davi, ele também tinha separado dentro da família dos levitas, da casa de Zadok, quem iria adorar o Senhor. Da família de Zadok, homens acima de 20 anos de idade. Quer o mais famoso? Quando os espias foram enviados à Terra Prometida, voltaram 10 com notícias ruins. Lá tem gigante, a gente vai perder, e não sei o quê, né? E inflamaram o povo. 2 vieram com notícias boas. Quando inflamaram o povo queria apedrejar Moisés, ficaram revoltados, bravos pela incredulidade e a frieza no coração deles. Porque eles não acreditavam na promessa que Deus tinha dado. E Deus falou, ei, vocês vão voltar para o deserto. E os espias ficaram 40 dias, mas vocês vão ficar 40 anos no deserto. E todo aquele que murmurou acima de 20 anos de idade, vai ser responsabilizado. Não vai entrar na terra prometida, a não ser Josué e Caleb. 20 anos de idade, até 20 anos, começou a crescer, e quem tinha mais de 20 morreu todo mundo no deserto. Então você tem mais de 20 anos, meu irmão, acabou o período de treinamento. Não importa se te treinaram bem ou não, agora a responsabilidade é sua. Você precisa se desenvolver, você precisa amadurecer, você precisa correr atrás e ser cada vez mais um homem parecido com Jesus. Buscar hombridade, buscar maturidade, saber identidade, desenvolvimento e missão do homem. Essa é a sua missão, é por isso que você está aqui. Se você não amadurecer, mano, você vai sofrer. E talvez você esteja sofrendo hoje por causa da falta de maturidade em alguma área na sua vida. Ou em todas, que eu acho difícil. A não ser que seja um menino. Então ser homem está intrínseco maturidade. Davi, ele está aconselhando o seu filho, um pouco antes de morrer, ele está aconselhando Salomão. Lembra? Livro de Reis, ele fala assim, olha, vou resumir o conselho de Davi. Ele fala assim, ó, coragem, seja homem e cumpra princípios. Depois você pode ler lá. Ele não fala cumpra princípios, mas ele fala para seguir a lei de Moisés, para seguir os mandamentos, cumprir princípios. Sabe por que coragem? Por quê? Porque é muito confortável ser menino. Não ter conta para pagar, acordar na hora que quiser, sabe, comprar o que você quiser com o dinheiro que não é seu, terceirizar a responsabilidade. É muito confortável. Agora, levantar cedo, pagar boleto, sabe? Liderar a sua casa, tentar entender o comportamento feminino, que é difícil demais, honrar os seus pais. É um desafio tanto, que exige maturidade. Ser homem está intrínseco maturidade. Você pode ser homem no estilo que você quiser,
mas você tem que parecer homem, não pode ser confundido com a mulher ou com o menino. E ser homem é ser semelhante a Deus, você é imagem e semelhança de Deus. Cara, eu estava lendo a Bíblia e eu descobri que muita gente acha que nós somos animais racionais. Até agora você vai achar. Você não acha que nós somos animais racionais? A gente aprendeu isso no colégio, mas nós não somos. Sabe por quê? Porque isso é uma visão do evolucionismo. Por quê? Porque veio os animais, começaram a evoluir, eles são irracionais, até que chegou na última evolução, que é o homem. Aí o homem, ele raciocina. Os outros animais se movem por instintos. Então o homem é um animal racional, os outros são animais que se movem por instinto. Só que deixa eu te falar algo. Você não é um animal racional, você é imagem e semelhança de Deus. Os animais foram criados para o homem governar sobre eles. E se você acredita que você é um animal e a imagem e semelhança de Deus, você estaria chamando Deus de animal. Você entende? Se eu sou animal racional, porque eu vim de animais, e eu sou imagem e semelhança de Deus, Deus também é animal? Não, não tem nada disso. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Quer saber o que é ser um homem? Você tem que ir na origem, na fonte, em quem fez o homem. Em quem fez o homem? E quem fez o homem? Deus. Então existe uma identidade teológica, uma identidade bíblica sobre o que é ser um homem. A gente fala muito sobre a missão do homem, e nós temos que falar, ok, temos que falar. Mas, cara, num auditório onde tem homens mais velhos e tem homens mais novos, acima de 20 anos de idade, e tem homens em treinamentos acima de 13 anos de idade, adolescentes, eu preciso falar sobre a identidade masculina. Eu preciso falar o que é ser um homem. Por quê? Porque se a gente começar a falar só sobre paternidade e só sobre, esposo, as responsabilidades de um marido, os homens mais novos não vão vir mais aqui. E não é o que a gente quer. Por muitas vezes eu ia nos cultos e falava assim, pô, eu não sou casado, eu não tenho filho, não está pregando para mim, então eu não vou no culto de homens. Mas, cara, como que o meu coração ficou feliz em ver homens jovens aqui, em ver adolescentes aqui. Porque é nessa idade que eu queria ter aprendido, que eu precisava aprender. A iniciação masculina começa com 13 anos de idade, velho. Na hora que o pai, ele vira para o filho, ele faz uma iniciação masculina com o filho, que, a gente pode conversar sobre isso outra hora, mas ele pode orar pelo filho e na hora que o filho levantar, ele pode falar para o filho, olha, agora você tem 13 anos, eu não vou te tratar mais como menino, eu vou te tratar como um homem, você está em treinamento, então eu vou te cobrar posicionamento de homem, porque isso daqui é um treinamento para a sua vida adulta. Isso é papel do pai. Por quê? Porque a masculinidade é fornecida pelo pai, pela paternidade. Ah, David, mas eu não tive pai. Homens mais velhos. Os homens mais velhos deveriam fazer isso. Só que hoje muita gente, velho, são os homens mais velhos conversando sobre problema no casamento e profissional. São os homens mais jovens conversando sobre qual faculdade que vai fazer, a faculdade que está fazendo, o emprego e tudo mais. São os adolescentes conversando sobre futebol, sobre papagaio, sobre videogame, sobre outras coisas. Então fica nos grupinhos. O que a gente precisa é de uma geração transbordando sobre outra geração. Uma geração transbordando sobre outra geração. A gente precisa que homens ensinem homens. A gente precisa de discipulado masculino. A gente precisa de alguém mais velho que olhe pra gente e fala assim, cara, gostei de você. Tudo aquilo que eu dei certo na vida, eu quero que você dê certo também. Eu vou investir em você. A gente precisa disso. E a gente precisa buscar referenciais masculinos também. A gente anda muito sozinho, velho.
Homem anda sozinho. Homem tem dificuldade com amizade. Homem tem dificuldade de se abrir. Você falar que eu sou crente, eu vou deixar um versículo para você, tá? Tiago 1, 27. Diz assim, ó. Tiago, vou deixar você abrir. Tiago, capítulo 1, versículo 27. No início você vai falar assim, o que isso tem a ver com masculinidade? Eu vou te explicar. Tiago 1, 27. Tiago, capítulo 1, versículo 27. Diz assim: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminável no mundo. Está dizendo que a verdadeira religião é você cuidar dos órfãos e das viúvas e você se manter incontaminável. Esse é o papel da igreja. Sabe o que isso tem a ver com masculinidade? É que se existe órfão e existe viúva, é porque falta masculino. Falta o masculino. O cara morreu. Ou o cara está vivo, mas é um pai vivo. E o filho ainda está órfão de um pai vivo. E a esposa é viúva de um marido vivo. Aí daí você está pegando pesado, cara. Os homens morrem. Os homens não podem morrer agora, não. Os homens podem morrer de causa natural. Mas vamos conversar? Sua saúde é sua responsabilidade. A sua saúde é sua responsabilidade. Não é da sua mãe. Não é da sua esposa. Não é da sua filha. Chega em casa agora, pega o seu cartão de vacina e vê se está atualizado. Ah, deve estar atualizado por causa do Covid. Chega em casa e pega o seu cartão de vacina. Chega em casa e fala com a sua esposa assim: amor, vou marcar exame de sangue, vou fazer o check-up. Ela vai desmaiar, vai acordar, aí você fala de novo. Aí ela vai ameaçar de desmaiar, você segura ela e fala: isso mesmo, eu estou cuidando da minha saúde. Eu vou no médico, eu vou ao médico. É cuidar da sua saúde, mano. Existe órfão e viúva por causa da ausência do masculino, mas a maioria das ausências é porque o homem não se cuida. O homem vive 7,2 anos menos que a mulher. É incrível, é incrível. Eu tenho alguns familiares e alguns familiares da minha esposa que, na moral, eu fui fazer as contas, no mínimo, rapidamente assim, 7 viúvas. E uma divorciada. Aí eu falei: seu marido tá vivo? Tá. Não, seu ex-marido, né? Tá. Por quê? Porque o homem vive menos do que a mulher. 7,2 anos a menos. Então, se você morrer com 60, ela vai morrer com 67. Se você morrer com 80, ela vai morrer com 87. Por quê? Porque homem não cuida da saúde. Sabe qual é o dado? O dado é que homens solteiros vivem menos do que homens casados. Sabe por quê? Porque o homem solteiro não vai no médico, não faz check-up. O homem casado, ele vai, sabe como? Puxado pela orelha. Ô, glória não, é errado. É errado, velho. Para você deixar a sua esposa, ou a sua mãe, ou a sua filha puxar pela orelha, quer dizer que ela já falou. Você tem uma briga dentro de casa, ela te acha um menino nessa área, e só uma mãe que pega um menino pela orelha para levar para o médico, porque homem de verdade tem responsabilidade com a sua própria saúde. Isso se chama maturidade.
Que adianta vir aqui no culto e falar sobre a missão do homem, o propósito do homem? Tu tem que proteger, tu tem que prover, tu tem que liderar. Que adianta se você não cuida da sua própria saúde? Como é que você vai proteger? Como é que você vai liderar? Como é que você vai prover? Como é que você vai ser o sacerdote da sua casa se você não vai estar vivo? Você vai estar numa cama de hospital e a sua mulher vai ter que pegar tudo nas costas e resolver. E ainda vai ter que cuidar de você lá. Errado, mano. Tu tem que cuidar da tua saúde. Sabe, eu não conheci o meu sogro. O meu sogro morreu com 41 anos de idade, infarto fulminante. A minha esposa tinha 9 anos de idade. Quando fez exame em todos da família, todo mundo com os exames tudo alterado. Muito refrigerante, muito suco de caixinha, muito hambúrguer, todo dia, no mínimo 2 hambúrguer. Isso aí. Só que a gente acha bonito, cara. A gente acha bonito comer mal. Faz muito tempo que eu não bebo refrigerante. E eu descobri que não beber refrigerante não fazia diferença se eu bebesse suco de caixinha. Que 1/4 do suco é de açúcar. A maioria dos sucos que eu bebo é suco natural. Tem alguns lugares que eu vou que a pessoa olha assim, fresco. Dá para sentir. O cara é fresco. Eu estou cuidando da minha saúde, cara. Cada copo de refrigerante que você bebe, você tem que beber 32 copos de água para equilibrar o pH do seu corpo. Deus, Ele criou o homem e colocou na natureza. Isso daqui, tudo que a gente está vivendo é novo. O período de industrialização é novo. Entende? Quer saber como o homem, ele vivia na natureza? Ele vivia caçando. O físico dele era top. Ele não bebia produto, nem comia, né? Não bebia e não comia produto industrializado. Ele geralmente tinha um físico legal. Por quê? Porque ele tinha que pegar a caça e levar para casa. Ele tinha que proteger. Tudo isso que a gente vive aí é antinatural, velho. É uma bênção, é uma bênção. Mas quando a gente fala para o homem, para o nosso corpo, biologia, é antinatural. Se hoje você tem a bênção de ter uma moto, uma bicicleta, um carro, isso é glória a Deus. É bom demais. Mas espera aí, já que, cara, como senti sua falta, eu te perdoo e tudo. Se você não vê essa situação nobre se apresentando diante de você e você não chorar, tem alguma coisa muito errada contigo. Se você no momento de louvor, você não foi impactado pelo Espírito Santo, pela morte de Jesus na cruz do Calvário, pela minha e pela sua vida, que nós que tínhamos que levar aquela morte, e você não se arrepender e chorar, tem alguma coisa muito errada. Homem chora por motivos nobres. Ele não choraminga. E ele não fica o tempo todo chorando, ele seca as lágrimas, levanta e resolve. Essa é a diferença. Ah não, o homem não tem sentimento. O homem tem sentimento pra caramba. A gente sabe que o homem tem sentimento. Só que a gente foi ensinado a não liberar esse sentimento. A guardar. Aí eu te dou outro dado, pesquisa. Homem é mais racional, né? Eu gosto de falar sobre pesquisa. Sabe qual é o dado? Ó, as mulheres entram mais em depressão do que os homens. As mulheres são mais emocionais, né? Mais sentimentais. Então elas absorvem muita situação e entram mais em depressão do que o homem. O homem segura mais tempo. O homem resolve, o homem trabalha, o homem, sabe? Ele faz acontecer, então ele segura mais tempo. Mas quando ele entra em depressão, sabe qual é o dado? As mulheres entram mais em depressão do que os homens. Só que os homens se suicidam mais do que as mulheres. Porque quando entra em depressão, não se abre. Não fala, não chora, não procura ajuda terapêutica, psicólogo. Gente, eu faço psicólogo, eu tenho uma terapia. É bênção demais. Sabe, a terapia não é para quem é maluco. É para você não ficar maluco.
Ou para não deixar o outro maluco, alguém da sua família, entendeu? É bênção demais, você se conhece muito. Isso é dado. A verdadeira religião, o papel da igreja é cuidar dos órfãos e das viúvas e se manter incontaminável. Então, enquanto a igreja está se mantendo incontaminável, ele está cuidando das famílias. Agora, se tem órfão e tem viúva, é porque falta o masculino. Mas por que está faltando o masculino? Porque os homens não estão se cuidando. Porque os homens têm dificuldade de desabafar. Porque os homens têm dificuldade de falar sobre sentimento. Porque os homens, eles se arriscam mais pela imaturidade. Uma coisa é você se arriscar, né, por uma vida, para salvar alguém. Outra coisa é você se arriscar de modo imprudente. Quer um exemplo? Trânsito. A maioria dos acidentes de carro grave são homens. Se você lembra aí, a mulher dirigindo, ela não bate o carro forte não, velho. Ela dá uma raspadinha e o homem fica bolado porque deu aquela raspadinha no carro. Fica bravo demais, não, amassou o carro, que bobeira e tudo mais. Quando o homem bate, ele bate com vontade, colocando a sua vida em risco, colocando a vida da família do outro em risco. É ou não é? Não estou falando nada novo. Mas sabe o que eu acho interessante? Eu acho interessante é que Deus já sabia disso tudo. Deus já sabia disso tudo. E Deus, Ele trouxe referenciais masculinos para a gente. Entenda, referenciais masculinos. O seu pai é um referencial de masculinidade, o seu pastor é um referencial de masculinidade, o seu professor de algum esporte é referencial de masculinidade, o seu, enfim, alguém que você conhece, que tem uma família bacana, que tem algum sucesso em alguma área, pode ser um referencial de masculinidade. Davi, o homem segundo o coração de Deus, é referencial de masculinidade. O que é referencial, David? É aquele cara que deu certo em alguma área e se tornou inspiração para você. Amém? Que deu certo em uma ou mais áreas. Só que não copia a vida toda de Davi, não. A gente prega muito sobre Davi ser um homem segundo o coração de Deus. Legal, ele se arrependia, né? Ele não demorava para se arrepender, ele se prostrava, ele clamava ao Senhor, ele tinha uma vida de oração, uma vida musical ali, beleza. Mas se você for olhar para ele como exemplo de pai, ele não é referencial bom, não. Então nós temos muitos referenciais de masculinidade. Só existe um modelo, Jesus. Jesus é modelo de masculinidade. Mas antes de falar de Jesus e terminar minha palavra, deixa eu te abrir os olhos para algo. Deus, ele já sabia tanto que o homem precisava de referências, que, olha que interessante, Deus é Espírito. João 4,24, se eu não me engano, diz que Deus é Espírito e importa que nós o adoremos em Espírito e em verdade, não é verdade? Sim. Nós temos o Espírito humano, não temos? Nós somos o Espírito, temos uma alma e habitamos no corpo. Então o homem foi feito imagem e semelhança de Deus no Espírito, porque Deus é Espírito, ok? E Deus, ele poderia se revelar de várias formas. Ele poderia se revelar como mulher, mas ele escolheu se revelar como pai, e pai é figura masculina. Os anjos são assexuados. Tinha uma discussão ali com Jesus falando assim, mas quem vai ser a mulher quando lá no céu, né, morrer e tudo mais? Jesus falou assim, no céu não se dará em casamento, será como anjos. Então anjos são assexuados, eles não vão casar. Mas quando a gente vê os nomes dos anjos, a gente vê nomes masculinos, Miguel e Gabriel. Jesus, ele poderia vir como
mulher, mas ele veio como homem, masculino. Ele poderia ter escolhido mulheres, mas ele escolheu 12 discípulos homens. Eu estou falando que Jesus, ele diminuía as mulheres? Não. Jesus valorizou o ministério feminino. Jesus apareceu primeiro ressurreto para as mulheres. Tinha mulheres que acompanhavam Jesus. Ele não diminuiu as mulheres em momento nenhum. Pelo contrário, ele valorizou o ministério feminino. Até porque aquela época era muito machista. Mas quando ele foi escolher para andar junto, para discipular, 12 homens. Sabe por quê? Porque Deus sabe a capacidade, a força, o potencial que existe em cada um de nós. Só que é um potencial que pode ser usado para o mal, ou um potencial que pode ser usado para o bem. Muitos lá fora estão usando esse potencial para o mal. E quando o homem usa esse potencial para o mal, cara, a família de origem dele acaba sendo destruída. A família atual dele acaba sofrendo junto com ele. Então, um líder ou uma pessoa que deveria liderar para o bem, ele lidera para o mal, e ele acaba fazendo mal para a família, que faz mal para a igreja, que faz mal para a sociedade. E Deus sabia tanto dessas estatísticas que ele trouxe vários referenciais de masculinidades bíblicas. Para quê? Para resgatarmos o valor de um homem. Para a gente falar assim, cara, ser homem é ser especial. Ser homem é ser importante. Ser homem tem um papel fundamental na sociedade, na família. Eu não vou fazer parte dessas estatísticas, porque se Deus, ele apontou tudo isso na Bíblia Sagrada, é porque eu tenho potencial, e eu vou usar esse potencial para o bem. Nós vamos usar o potencial masculino para o bem. Mas para isso nós precisamos amadurecer. Abra comigo Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 13. Versículo 13. Agora eu vou linkar tudo. Você vai ver a identidade masculina e você vai ver o seu modelo de masculinidade. Olha o que diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade. Em qual tradução aí tem maturidade? Maturidade ou perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Aqui está dizendo que o objetivo de Cristo com a igreja é que nós cheguemos à medida da estatura de Cristo, a maturidade ou perfeita varonilidade. Sabe o que eu entendo com isso? É que Jesus, ele tem uma medida, uma estatura, um nível de maturidade que nós, homens, precisamos alcançar. Ele é o nosso modelo de masculinidade. Deixa eu te falar, hombridade, maturidade são sinônimos do caráter de Cristo. Você quer ter hombridade? É difícil caracterizar a hombridade, né? Olha para Cristo e copia Ele. Você quer ter maturidade? Olha para Cristo e copia Ele. Ele é o modelo. E sabe por que eu quero dizer que Ele é o modelo? Porque Ele foi um homem comum, cheio do Espírito Santo. Talvez você ainda tenha a visão que Jesus, ele se moveu como Deus quando estava aqui na terra.
Quem ainda tem essa visão? Levanta sua mão, sem medo. Sem medo, sem medo, levanta a mão. Vocês estão com medo, né? Tipo, eu vi. Sabe por quê? Isso é perigoso, porque você fala assim, mas Jesus foi Deus, né? Então Jesus pode, Jesus fez, a gente não consegue, porque nós somos seres humanos. Eu vou quebrar esse castelinho aqui, ok? Jesus foi um homem comum. Um homem comum. Só que na sua essência e na sua identidade, ele foi Deus. Só que ele não usou o poder de um Deus. Para você entender. Aí você pensa, como é que ele não usou o poder de um Deus se ele fez todos os milagres? Se ele leu mente? Se ele parou tempestade? Entenda, Jesus, em sua identidade e essência, ele era Deus. Quando ele estava no céu, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, vai dizer que ele não teve como usurpação ser igual a Deus, mas ele se esvaziou. Entende isso? Então ele tinha todo o poder de um Deus lá no céu, mas ele se esvaziou e ele encarnou. João capítulo 1 diz que o verbo se fez carne, certo? Versículo 14, e habitou entre nós, tabernaculou. O verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne. Ou seja, o próprio Jesus, que era Deus, que tinha uma glória, ele se despojou dessa glória e ele tabernaculou, ele veio como homem. E para morrer no meu e no seu lugar tinha que ser homem. Ser humano. Não podia usar os poderes de um Deus. Não podia usar. Então ele veio como homem comum. Quando ele foi transfigurar, o que é transfiguração? Ele tirou a capa e mostrou o conteúdo. Transfigurar no original é tirar a casca, a capa e revelar o conteúdo. Então quando ele fez isso, ele revelou que na sua essência ele era Deus. Mas ele não se moveu como Deus. Ele não podia se mover. Senão o sacrifício substitutivo dele não ia valer, porque tinha que ser homem. Todos pecaram em Adão. Quem pecou em Adão? A humanidade. Então tem que ser homem. Só que Jesus, ele faz algumas coisas sobrenaturais no seu ministério, não é verdade? Tudo que ele fez de forma sobrenatural foi pelo poder do Espírito Santo que estava nele. A Bíblia diz que nele habitava a plenitude do Espírito. A plenitude do Espírito. Nele. Então como que ele fez? Alguém aqui é daquela raiz mais pentecostal, ou já viu, né, Deus revelar pensamento? Levante sua mão. Você já viu Deus revelar pensamento? 1, 2, 3, 4, 5. Deus revela pensamento. Então teve um momento que o Espírito Santo revelou os pensamentos das pessoas lá. Mas como é que ele levantou morto? Como é que ele curou as pessoas? Depois você lê 1 Coríntios capítulo 12. Dons espirituais. Jesus, ele se moveu em quase todos. A gente só não vê ele falando em línguas e interpretando línguas. Mas ele se moveu no dom de cura. Ele se moveu no dom de maravilhas. Dom de maravilhas. Sabe, são dons sobrenaturais de coisas anormais que acontecem, como parar uma tempestade. Jesus, ele se moveu nos dons. Como que ele sabia o futuro? Palavra de sabedoria. Como ele sabia o passado? Palavra de conhecimento. Como que ele falava com autoridade? Profecia. Depois você lê todos os dons espirituais, menos os dois, falar em línguas e interpretação de línguas. E quem dá os dons espirituais? O Espírito Santo. Ele dá a cada um conforme ele quer. Sabe o que eu quero dizer com isso? Em Atos está escrito que Jesus se movia de maneira sobrenatural porque Deus era com ele, não porque ele era Deus. A Bíblia diz que Jesus, ele deixa muito claro para os seus discípulos e para todos aqueles que seguem ele. Ele diz assim: vocês vão poder fazer as obras que eu faço e poderão fazer obras ainda maiores.
Como é que a gente pode fazer as obras que Jesus faz e obras maiores se próprio Jesus se movesse como Deus? Não teria como, porque nós não somos deuses. Mas se Jesus, ele se moveu como um homem comum, cheio do Espírito Santo, ele tem autoridade para falar: ei, vocês são homens comuns, mas se vocês se encherem do Espírito Santo de Deus, Ele vai conceder a vocês dons espirituais, e através dos dons espirituais, vocês vão poder fazer as obras que eu faço, e obras maiores. É por isso que Jesus é o modelo de masculinidade. Aí você não tem como você culpar ninguém, mano. Ah, mas Jesus não passou por tentação sexual. Eu vou te dar uma ideia. Se você vier aqui na frente, vier uma mulher com seus cabelos e começar a passar perfume na sua perna e começar a alisar a sua perna, você vai ficar de boa? Não vai não. Você acha que Jesus não ficou excitado numa situação assim? Você acha que ele não foi tentado? A Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, mas ele não pecou. Ele passou pela tentação, ele sentiu alguma coisa, mas ele não pecou. Entendeu? E se ele passou em tentação em todas as coisas, são em todas as coisas, mano. Ele quis. Ele falou assim, ele segurou e falou, não vou pecar. Porque Jesus, ele foi um homem comum, igual a gente. Ele veio como menino, cara, como bebê. Ele se desenvolveu, foi adolescente. Ele cresceu, ele foi um homem. Mas ele escolheu ser santo, separado. Jesus é o nosso modelo de masculinidade. Eita glória. Agora, deixa eu te falar algo. Você já conheceu alguém mais maduro do que Jesus? Um cara que sabia se relacionar? Um cara que sabia lidar com as finanças? Ah, mas Jesus não tinha dinheiro. Quem disse que Jesus não tinha dinheiro? Você acha que Jesus foi mais sábio do que Salomão? Sim? E por que Jesus não fez mais dinheiro que Salomão? Porque Jesus sabia de identidade e propósito. Não tinha a ver com o dinheiro o propósito dele. Mas ele tinha dinheiro. Quem aqui tem um tesoureiro pessoal que cuida das suas finanças? Jesus tinha. Jesus, quando nasceu, recebeu ouro, incenso e mirra. Jesus, ele tinha um tesoureiro que cuidava das finanças dele. As mulheres vendiam os seus bens materiais, as suas fazendas, para ajudar no ministério dele. Ele tinha conexão com o rico, porque quando ele morreu a pior morte. A morte de um ladrão, a morte de alguém que não ia ter túmulo, que ia ser jogado em qualquer lugar. Mas José de Arimateia foi lá em Pôncio Pilatos, alguém político, alguém que era rico, e falou assim, epa, eu posso pegar o corpo dele e enterrar? Pode. Então Jesus, ele tinha maturidade suficiente para lidar com qualquer pessoa, seja pobre, seja meio, seja rico, seja político, seja o pecador, ou seja aquele que é santarrão, que é religioso. Jesus, ele tinha maturidade para saber a hora de ser firme, pegar um chicote. A Bíblia não diz se ele bateu ou não bateu em alguém, mas ele expulsou todo mundo do templo e falou, a casa do Pai não é lugar de comércio. Vocês estão vendendo o cordeiro, na verdade o cordeiro, vocês tinham que criar o cordeiro, e vir aqui e entregar esse cordeiro. Cadê o sentimento que vocês iam ter quando entregar e matar o cordeiro que viveu 1 ano com vocês? Vocês estão criando para vender, porque ele sabia que ele era o cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo, e ele não queria que aquele simbolismo fosse quebrado, mas Jesus sabia o momento de ser manso também. Jesus, ele usava autoridade para falar verdades do céu, do reino de Deus. Mas você acha que Jesus falava, hipócrita? Ele falava, hipócritas, vocês são filhos do diabo. Você acha que ele falava assim? Não. Jesus, ele sabia se mover em maturidade, porque ele era de fato maduro. Ser homem está intrínseco maturidade. E eu quero que você saia daqui cada vez mais apaixonado por Jesus.
Sabe por quê? Porque ele é o cara maduro, ele é o modelo de masculinidade que a gente tem que seguir. Em todos os nossos relacionamentos nós temos que olhar para Jesus. Existem muitas inspirações por aí, muitos referenciais, mas Jesus é o modelo de masculinidade. Se você tem uma visão romântica de Jesus, aquele Jesus assim, ó, pode quebrar isso daí, filho. Jesus não é um cara... Porque a gente acha que ser crente é ser bobo. Não. A gente precisa aprender a ser homem de verdade. Sabe por quê? Porque ser homem, sabe, ter força. A gente precisa aprender para dar aqui, ó, a face. A Bíblia diz assim, se te dá um tapa numa face, você oferece a outra, não é? Só que se eu não for forte o suficiente, se eu não souber me defender e eu der a outra face, eu estou dando porque eu sou covarde. E não porque eu escolhi dar a outra face. Você entende isso? Se eu sou fraco, o cara me bateu numa face e eu sei que ele vai me espancar, eu sei que ele vai fazer... Não, dá a outra face aqui, é covardia. Mas se eu sou forte e o cara dá um tapa na minha face e eu tenho capacidade de devolver, mas por honrar o nome de Cristo, eu falo assim, não, mano, eu não vou brigar com você não, tá tranquilo e tal. Eu estou dando a outra face, não é literalmente, né? Não estou falando, bate aqui. Eu estou falando assim, não vou brigar com você não, mano, tá? Não. Sabe? Quer dizer o quê? Que eu escolhi. Eu poderia me defender, mas eu escolhi não me defender. Aí sim, é você dar outra face de acordo com o que Jesus falou. Se não é covardia. É a mesma coisa de ser cavalheiro. A gente precisa o quê? Ser forte, ser firme, falar firme. Sabe, a mulher de vez em quando fala, você é grosso. Não, eu não sou grosso, eu sou masculino, eu sou viril. Aí, você já viu, cara masculino, viril, vai lá e abre a porta do carro para a mulher. Vai lá e abre o pote de azeitona para a mulher. Vai lá e na hora que a mulher está subindo escada, ele escolhe ficar atrás, porque caso ela caia, eu estou aqui. Não, amor, vai na frente aqui porque eu estou atrás. Aí na hora que está descendo a escada, peraí, ele fica na frente, porque se ela tropeçar, se acontecer alguma coisa, você está na frente. Na hora que está na rua, não, você vai ficar aqui na calçada aqui, ó. Fica na calçada aqui, por quê? Porque eu sou mais rápido, eu sou mais ligeiro, Deus me fez com uma estrutura maior. Se vier um assaltante, se vier alguém de moto e tudo mais, eu estou na frente. É por quê? Porque o homem é forte, porque o homem é viril, porque o homem é... Mas ele escolhe ser gentil. Antes de aprender gentileza, a gente tem que aprender o quê? Virilidade, masculinidade, força. Se não aprender, é porque aprendeu primeiro os trejeitos femininos, o mundo feminino. Aí na hora que for gentil, você vai ver trejeitos femininos naquele cara que está sendo gentil. Mas se você aprende masculinidade e força, você vai ver, o cara é robusto, o cara é homem, mas escolheu ser cavalheiro, escolheu ser gentil. Você entende a diferença? Eu vejo Jesus assim, um cara maduro, um cara viril, um cara que era homem, um cara que aprendeu o quê? Fazer carpintaria, mexer com madeira, um cara que tinha um corpo físico maneiro, porque ele tinha que ir de uma cidade para outra a pé, ou cavalgando, ou numa carroça, mas ele tinha que ir debaixo do templo, ele tinha que viajar. Ele não tinha carro, não tinha bicicleta, não tinha avião. Ele tinha um físico legal. Sabe, é um cara que você olha para um cara, ele é homem. Você não fica na dúvida. Mas é um cara que escolhe ser gentil. É um cara que escolhe se sacrificar. É um cara que escolhe morrer no nosso lugar. É um cara que sabe de propósito. É um cara que entende identidade. É um cara que não casou, mas simbolicamente ele escolhe a igreja como noiva. E trata ela como verdadeiramente um homem tem que tratar uma noiva. É o cara que nós temos que ter admiração, sabe por quê? Porque Deus é o cabeça de Cristo e Cristo é o nosso cabeça. Nós somos o cabeça da nossa família. Nós temos que olhar para Jesus e admirar Jesus. E falar assim, cara, eu quero ser igual a você. Eu quero ser um líder igual ao Senhor. Sabe por quê? Porque eu sou o líder da minha casa. Porque eu sou o líder da minha família. Então eu preciso o quê? Ser alguém como o Senhor.
Mas a gente pensa que ser homem é bater na mesa, é ser autoritário, é cuspir, é coçar as partes baixas. A gente aprende isso daí fora. Aí quando você olha para Jesus, Jesus fala assim: eu vim fazer o que meu pai mandou eu fazer. Eu estou te falando aquilo que eu ouvi o meu pai fazer. Quem me enviou foi o meu pai. Você sabe, o pai é cabeça do filho. O pai é cabeça de Jesus. E Jesus está falando assim: eu sou submisso ao meu pai. Jesus ensinou submissão. E nós, para sermos líderes, precisamos aprender o quê? Submissão. Quando o centurião, lembra do centurião? O centurião foi chamar Jesus, ele falou assim: ô Jesus, eu não sou digno que você pise lá em casa lá, sabe? Libera uma palavra. Por quê? Porque eu tenho servos diante de mim, e quando liberam uma palavra, eles vão e eles voltam. Aí, para validar a autoridade dele, ele fala assim: e eu sou submisso à autoridade. Depois você lê, ele fala: eu estou submisso à autoridade. O que valida a sua autoridade é você estar submisso a outra autoridade. O que valida você como líder, sabe o que é? É sua mulher olhar para você e falar assim: cara, o seu líder é Jesus, você admira Jesus, eu vou ser submissa a você como ao Senhor, porque você é submissa ao Senhor, submisso ao Senhor. Agora, se você não for submisso ao Senhor, você não tem respeito da sua mulher. E outra coisa, se você bate na mesa e fala assim: aqui vocês têm que me respeitar, significa que você já perdeu o respeito dentro de casa. Respeito não se pede, respeito se conquista. E sabe como você se conquista? Fazendo o seu papel dentro de casa. Se ela te chama de imaturo, que ela fala que você quer crescer, então peraí, você chega para ela e fala assim: quais são os meus defeitos, o que eu preciso melhorar, porque eu quero crescer. Isso é posicionamento de quem quer crescer, maduro. Se você não faz nada dentro de casa, sabe por quê? Porque ser homem é ser provedor. Aí o cara chega em casa, né, na hora que tem filho, sabe o que faz? Ele acha que já está fazendo o suficiente colocando comida dentro de casa. Trocar fralda, velho, dar mamadeira, acordar de madrugada, sabe? Você não ajuda a sua mulher quando você lava a louça, quando você lava o banheiro, não. Isso é responsabilidade masculina de homem e de pai. Não, ele me ajuda muito. Não, você está cumprindo as suas obrigações masculinas. Sabe por quê? Eu vou terminar, eu sei que eu me empolgo quando falo. Sabe por quê? A Bíblia diz assim: deixará o homem pai e mãe. Quem deixa pai e mãe é o homem. Sabe por que o homem deixa pai e mãe? Porque menino precisa de pai e mãe. Menino é dependente de pai e mãe. Mas quando o cara chega aos 20 anos, ele já está pensando em sair de casa, velho. Ele está pensando em ter seu próprio dinheiro. Ele está pensando em ter os seus próprios bens materiais. Ele já está pensando em se programar para casar. Sabe por quê? Porque menino precisa de pai e mãe. Mas homem, ele deixa pai e mãe. Ele não abandona. Se os seus pais precisam de algum cuidado especial, beleza, você não vai abandonar eles. Mas se eles têm saúde suficiente para trabalhar e para fazer renda para eles, você deixa pai e mãe, geograficamente, financeiramente e emocionalmente. Você deixa. Por quê? Sabe o que é honrar pai e mãe? É você dar certo na vida. Honrar pai e mãe é você não depender mais deles. Honrar pai e mãe é você viver a sua vida e deixar ele viver a vida deles. Honrar pai e mãe é você falar assim: cara, eu tenho idade suficiente para gerar maturidade, fazer a minha própria renda, morar sozinho e não depender dos meus pais, mas ajudar os meus pais. Sabe por quê? Isso é ter maturidade, é liderar a si mesmo. Você lidera as suas finanças, você lidera as suas emoções, você lidera a sua vida profissional, porque você não depende de pai e mãe. Quem depende de pai e mãe é o quê? Menino. Aí depois que você lidera a si mesmo, sabe o que acontece? Aí você está pronto para liderar uma família, liderar uma esposa e liderar os filhos. Porque, velho, se você entrar dentro de uma família sem esse pensamento, daqui a pouco a sua mulher vai estar cuidando de você. E a gente acha que amor é cuidado.
Amor não se resume a cuidado. Amor é o quê? Amor tem cuidado? Tem. Mas amar não se resume a cuidado. Sabe por quê? Tem muito homem falando assim: eu quero uma mulher para cuidar de mim. Sabe por que quer uma mulher para cuidar de você? Porque você ainda é menino. Quem cuida assim é a mãe. Amor maternal, que cuida, que dá tudo. Vai tomar banho, arruma a roupa, passa a roupa, dá tudo na mão. Tá doente, faz as coisas. Tem que marcar consulta para ir no médico. Tem que puxar a orelha porque, não está tendo tempo com os filhos. Tem que empurrar, é mãe. Aí você transforma a sua mulher na sua mãe. E acha que a sua mulher tem que fazer as coisas que sua mãe tinha que fazer. Aí a sua mulher está cuidando de mais um menino. E você tem problema no seu relacionamento, por quê? Porque você acha que é a obrigação dela cuidar de você. Não, você tem que se cuidar. O maduro cuida de si. Ele é inteiro e depois ele cuida do outro. Sabe por quê? Quando a sua mulher tiver filho, sabe o que vai acontecer? Ela vai começar a cuidar do filho porque é prioridade. Aí você vai pensar assim: minha mulher não está cuidando de mim. E vai começar a competir a atenção da sua mulher com o filho. Ela não está cuidando de mim. Quando ela estiver passando um momento ruim, Deus me livre, uma tristeza profunda, uma depressão, estiver passando um momento ruim porque perdeu um familiar, sei lá, e ela não puder cuidar de você, você vai falar assim: minha mulher não me ama mais porque ela não cuida de mim. Amor não se resume a cuidado. Amor tem cuidado, mas nós precisamos ter maturidade para cuidar de nós mesmos e transbordar na vida da nossa esposa. Assim como ela vai cuidar de si mesma e já cuida e transborda na nossa vida. A gente não completa um outro não, quem completa a gente é Jesus, mano. O outro é complemento, não tem esse negócio de metade da laranja, alma gêmea, bate coração, não. Nós somos inteiros em Jesus. Ele nos completa e o outro nos complementa. Sabe, mas só é completo quem é maduro, quem busca maturidade. Ser homem está intrínseco maturidade. Gálatas capítulo 4 vai dizer que... Fique de pé para parecer que está acabando. Gálatas capítulo 4, sabe o que diz? Sabe o que diz? Diz assim: que se o herdeiro é menino, em nada se diferencia do escravo. Sabe o que significa isso? Você já viu um filme onde que o menino ganha uma herança enorme, só que ele não pode colocar a mão na herança? Ele tem que ser maior de idade para colocar a mão na herança? Você já viu um filme assim? Aí tem que ficar sob tutores. E o tutor faz de tudo para ficar administrando a herança que não é dele, é do menino. Quando você entregou a sua vida para Jesus, a Bíblia diz que você agora é filho de Deus. Você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Sabia disso? Porque não recebesse o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebesse o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. E o mesmo espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Romanos 8, 13 em diante. Você é filho de Deus. E quando você se transformou em filho de Deus, você tem uma herança no céu. Você é co-herdeiro com Cristo. Você já foi abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Amém? Só que a Bíblia diz que quando o herdeiro é menino, em nada se diferencia do escravo, pois ele não pode colocar a mão na herança. Tem muita coisa que ainda não aconteceu na nossa vida, porque em algumas áreas a gente ainda é menino, é imaturo. Aí você fala assim: Deus, eu estou orando errado. Às vezes a gente está orando errado, que a Bíblia diz porque a gente ora mal, porque a gente ora pelos nossos próprios desejos, não é verdade? Só que às vezes a gente está orando certo. A gente ora certo e Deus fala assim: você está pedindo certinho, filho. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você ainda não tem maturidade para eu te dar. Por quê? Porque menino não casa. Porque menino não lidera. Não lidera a família, não lidera no trabalho, não lidera abrindo empresa, não lidera na política. Porque menino
não pode andar de carro, porque vai virar uma arma para ele e para a vida de outras pessoas. Menino não pode fazer essa viagem internacional que você quer. Tem muitas coisas que a gente está deixando de viver, porque tem áreas na nossa vida que nós somos imaturos. Que nós possamos buscar maturidade. E nós vamos buscar maturidade no nosso modelo de masculinidade, que é Jesus. A Bíblia diz para nós alcançarmos a perfeita varonilidade, alcançarmos a maturidade que Jesus demonstrou, alcançarmos a medida da estatura de Cristo, porque nós já somos herdeiros, e sendo herdeiro, Ele quer liberar para a gente todas as promessas que Ele tem para a nossa vida. Você vai sair daqui, e eu quero que você faça uma prova com Deus e com você mesmo. Sabe, você vai pensar assim: por que essa área da minha vida não está dando certo? Com quantos anos eu quero viver? Quem está cuidando da minha vida? Sou eu ou é minha esposa e minha mãe? Eu estou terceirizando responsabilidade? Eu estou dizendo sim para todo mundo, porque eu sou um agradador, e eu não estou vivendo para mim? Sabe, eu quero que você saia daqui, analise a sua vida e pense assim: onde na minha vida eu preciso amadurecer? Tem homem aí, na boca do inimigo é uma afronta, mas tem homem aí, na boca de um amigo é um confronto, e confronto nos faz crescer. Todos os dias eu me pergunto: Deus, qual é a área da minha vida que eu preciso crescer, que eu preciso amadurecer? Porque eu sei que o Senhor tem uma herança para mim, e eu não quero deixar essa herança lá sem acesso. Eu quero que o Senhor libere essa herança para a minha vida, e eu quero viver tudo o que o Senhor tem para mim. Sabe, problema de relacionamento, Deus me dá maturidade para saber como lidar com a minha esposa, com a minha mãe, com meu pai, com meus irmãos. Problema na vida financeira, Deus me dá maturidade, me conecta com alguém que sabe sobre finanças, me prospera para pagar um curso sobre finanças, sabe, me dá alguma estratégia para eu crescer na minha área financeira. Problemas na sexualidade, fala assim: Deus, deixa eu liderar a mim mesmo, me ajuda a liderar a mim mesmo, sabe, para eu parar com a masturbação, para eu parar com a pornografia, sabe, isso está me fazendo mal, isso me deixa fraco, isso é viciante, eu não tenho vontade de orar depois que eu faço isso. Deus, me ajuda a me relacionar melhor lá no meu emprego. É tanta briga, é tanta fofoca, é tanta ciúme, que eu não sei como fazer. Eu fico me distraindo e arranjando inimigos, ao invés de pensar no meu crescimento como homem, no meu crescimento profissional. Deus, eu tenho muita vontade de só ficar soltando papagaio, de só ficar no videogame, de só ficar jogando bola. Eu tenho dificuldade, Deus, em arranjar um trabalho, eu sou preguiçoso. Me ajuda a amadurecer nessa área, eu quero crescer. Que nós possamos analisar a nós mesmos, e que nós possamos conquistar aquilo que ia demorar 10 anos em 1 ano, aquilo que ia demorar 1 ano em meses, aquilo que ia demorar meses em semanas, aquilo que ia demorar semanas amanhã, porque nós vamos nos posicionar, e aquilo que depende de nós, nós vamos fazer. Até que vai chegar um momento que vai falar assim: Deus, eu já cresci tudo que eu podia crescer, eu procurei, eu fiz curso, eu estou no curso de homens, no culto de homens, eu fui no congresso de homens, eu aprendi sobre tudo que eu podia aprender, mas dessa vez, Deus, eu preciso de um milagre sobrenatural, que só o Senhor pode fazer. Aí Deus vai olhar com você e vai falar assim: cara,
pode ficar tranquilo que eu vou fazer a minha parte. Porque assim, como um pai orgulhoso, ele vai falar assim: tudo que você fez, você deveria fazer, você fez. Agora deixa comigo. Agora eu vou tocar coração. Agora eu vou abrir porta. Agora eu vou te encher do meu Espírito Santo. Agora eu vou quebrantar aquele coração duro. Agora eu vou te promover no seu emprego. Agora eu vou te dar a cura que você quer. Porque nós nos comprometemos a crescer, a amadurecer, a nos desenvolver como homens. Se você crê, diga amém. Feche os teus olhos, por gentileza. Pai, eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço por todos esses homens que estão aqui. Eu te agradeço porque o mundo está tentando atingir a masculinidade. Mas nós estamos aqui para fundamentar a nossa masculinidade na Bíblia. E fundamentando, nós sabemos que a nossa masculinidade vai ser uma masculinidade forte e saudável. Não importa, Deus. Na verdade importa, é triste um homem que não teve seu pai presente. Mas eu sei que o Senhor se revelou como pai, para fortalecer cada homem que está aqui. E dizer: é possível crescer, amadurecer, se desenvolver, olhando para o modelo de masculinidade que é Jesus, e sendo curado na paternidade, olhando para Deus Pai. Que nós possamos olhar para Jesus como líder da nossa vida, e sermos completos em Jesus. Que nós possamos entender que nós somos homens comuns, mas precisamos ser cheios do Espírito Santo para fazer as obras que o Senhor fez e obras maiores. Que nós possamos assumir a nossa identidade masculina e crescer em todas as áreas das nossas vidas. Crescer, Deus, e colher os frutos desse amadurecimento em todas as áreas das nossas vidas. Nós vamos sair daqui nos posicionando. E em nome de Jesus, nós vamos acelerar os resultados da nossa vida. Chega de procrastinação, chega de preguiça, chega de deixar para amanhã aquilo que nós podemos fazer hoje, aquilo que o Senhor está falando que é para fazer hoje. Chega de meninice, chega de distração. Nós vamos nos posicionar na nossa família, nas nossas finanças. Nós vamos nos posicionar na igreja, no nosso ministério. Chega de fugir das nossas responsabilidades. Nós vamos, Senhor, buscar um homem que seja inspiração para a gente dentro da igreja. Nós vamos, como homens, abraçar os mais jovens e inspirar os mais jovens, ajudar, investir, aconselhar. O Senhor está levantando uma geração de homens fortes aqui na Lagoinha Vereda. O Senhor está levantando uma geração de homens que buscam a maturidade. Esses homens terão sucesso em tudo aquilo que eles vão fazer, porque são homens corajosos, porque são homens de Deus. E Deus pode fazer muita coisa quando usa um menino, mas Deus, Ele pode fazer muito além do que nós possamos pedir ou imaginar, quando Ele olha para um homem que é líder de si mesmo, que é líder de uma família, que é um homem posicionado. O Senhor pode transbordar na vida desse homem, porque o Senhor vê maturidade. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração, Deus. Em nome de Jesus.